meus alunos. Bem-vindos novamente. Na nossa última aula, nós tratamos a parte final de todo um tratado de geometria plana, certo? Falamos em áreas, especificamos algumas áreas de alguns polígonos, falamos sobre triângulos, quadrados, setor circular, círculo, circunferência. Hoje, o nosso direcionamento é mais para um quesito, vamos dizer assim, espacial. Então, a aula de hoje, acompanha na tela. Volume de sólidos geométricos. Vamos dividir essa aula em duas partes. A nossa primeira parte tem as seguintes habilidades relacionadas à BNCC. Reconhecer a relação entre um litro e um décimo cúbico e a relação entre litro e metro cúbico para resolver problemas de cálculo, de capacidade de recipientes. E resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente, cujo formato é de um bloco. Como eu já disse para vocês, a gente vai tratar hoje de um modo, vai trabalhar no modo assim espacial. Mas antes disso, a gente precisa conhecer um pouquinho, porque já foi estudado em séries anteriores. Vamos relembrar e aprofundar um pouquinho sobre as unidades de medida de volume. Acompanhe comigo na tela. Além do metro cúbico, existem outras unidades de medida padronizadas para expressar volumes. Então, você já deve ter ouvido falar, certo? Em tanto metro cúbico de areia. Eu quero tantos metros cúbicos de lajota, certo? Em geral, a gente acaba falando na linguagem formal, a gente fala metros. 1 metro de areia, que na verdade seria 1 metro cúbico, não é? Acompanha comigo novamente. Então, quando a medição se refere à capacidade de um recipiente, em geral, usamos a unidade litro, certo? Assim como o metro, o litro tem seus múltiplos e submúltiplos. E entre esses, o mais utilizado é o mililitro, e sua abreviação é dada por ml. Você já deve ter reparado em algum momento alguém falar tantos ml de uma ampola, a vacina é tantos ml, já que a gente está numa época de pandemia, certo? E a quantidade de gotas desse remédio é tantos ml. Então, nada mais é do que um submúltiplo do litro. Então, a gente vai relacionar volume e capacidade na seguinte maneira. 1 litro, certo? Igual a 1 decímetro cúbico. A gente vai ter essa relação. Que também pode ser expressa por 1 metro cúbico igual a 1000 litros, quando você for transformar. Então, aquela sua caixa d'água, geralmente, muitas pessoas têm caixa d'água em casa, se ela tiver 1 metro cúbico de comprimento, 1 metro cúbico de largura, 1 metro cúbico de altura, 1 metro, 1 metro, 1 metro, certo? Eu estou falando do metro cúbico, que é o volume geral. 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Então, a gente diz que o volume dela é 1 metro cúbico, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que é o correspondente a 1000 litros. Então, além do metro cúbico, existem outras unidades de medida padronizadas para expressar volumes. Então, se você observar na tela, nós temos metro cúbico, certo? Que vai ser a unidade fundamental, que a gente vai considerar como unidade fundamental. Nós temos os múltiplos do metro cúbico, a título de conhecimento, a título de aprofundamento. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, não são muito conhecidas no nosso dia a dia, são mais assim técnicas, né, para quem trabalha assim mais na parte técnica. Nós temos os submúltiplos que geralmente são mais conhecidos, que é o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. As unidades mais utilizadas para expressar volumes, além do metro cúbico, são o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Então, olha aqui para mim novamente. Você já deve estar perguntando, poxa, mas agora há pouco você falou em capacidade. Agora você está falando em volume. Qual é a diferença? Não há muita diferença. A gente fala geralmente capacidade quando a gente trata mais a respeito de litro, de líquidos, certo?
E o metro cúbico, assim como seus múltiplos e submúltiplos, para volumes em geral. Mas isso não quer dizer que você não possa, de repente, falar para algo que não é líquido e tratá-lo como litro. Não sei se você já prestou atenção, mas muita gente, quando vai comprar farinha, aqui em Belém do Pará, as pessoas não falam, olha, me veja tantos decímetros cúbicos, tantos centímetros cúbicos de farinha. Não, elas falam, veja meio litro de farinha, 1 litro de farinha. Interessante, né? Porque você está tratando da capacidade que o recipiente pode conter, certo? Voltando para a tela. Então, quando a gente vai transformar, quando a gente vai relacionar essas unidades, a gente precisa transformá-las, às vezes, poxa, tem tantos litros, quantos metros cúbicos são? Tem tantos decímetros cúbicos, quantos litros são? Então, vamos acompanhar o primeiro exemplo. Transformar 30 mil centímetros cúbicos em decímetro cúbico. Então, acompanhe a resolução comigo. Então, nós temos o seguinte, centímetro cúbico, eu vou andar assim, falando de modo bem informal e prático, uma casa para a esquerda, centímetro cúbico para decímetro cúbico. Só que quando a gente está trabalhando com volume, a gente trabalha com 3 dimensões. Então eu vou andar, vamos dizer assim, falando aqui de modo bem prático, 3 casas para a esquerda. Ou então dividir por 1000. Quando a gente anda para a esquerda, a gente divide por 1000. Quando a gente anda para a direita, a gente multiplica por 1000. Então, como da direita para a esquerda, que eu acabei de comentar com vocês, cada unidade representa uma parte de 1 milésimo da unidade anterior, devemos dividir 30 mil centímetros cúbicos por 1000. Ou seja, acompanhe a divisão que foi feita na tela. 30 mil centímetros cúbicos, para eu transformar para decímetro cúbico, como é uma casa para a esquerda, eu vou dividir por 1000. Então, 30 mil dividido por 1000, e essa resposta vai me dar, como eu já coloquei lá, em decímetros cúbicos. Certo? Que 30 mil dividido por 1000, você já trabalhou em séries anteriores, é a mesma coisa que 30 mil vezes 1 milésimo. E aí você tem 30 decímetros cúbicos. Logo, 30 mil centímetros cúbicos equivalem a 30 decímetros cúbicos. Vamos ver mais um exemplo, para a gente poder trabalhar direto, na verdade, com as formas espaciais. Quantos centímetros cúbicos há em meio metro cúbico? Então, nós temos uma fração aí representando meio. E a gente está indo agora de metro cúbico para centímetro cúbico. Então, acompanha na tela. Eu vou andar uma casa para a direita, certo? Aí eu vou cair em decímetro cúbico. Aí eu já vou fazer o quê? Eu já vou multiplicar por 1000. Aí depois eu tenho que andar mais uma casa para a direita. Aí eu vou multiplicar por 1000 novamente, para poder chegar em centímetro cúbico. Como a gente já acabou de comentar, como da esquerda para a direita, cada unidade representa 1000 vezes a unidade seguinte, multiplicamos meio metro cúbico por 1000 vezes 1000. Conforme vocês podem ver aí, é 1 milhão. E lembramos que meio metro cúbico a gente pode escrever também assim, como 0,5 metro cúbico, que a gente também lê como meio, certo? É uma equivalência de uma fração e um número decimal. Daí, então, a gente vai multiplicar 0,5 por 1 milhão centímetros cúbicos, que vai dar 500 mil centímetros cúbicos. Portanto, meio metro cúbico é o mesmo que 500 mil centímetros cúbicos. Bom, então, nesse momento, a gente vai agora, como é que eu posso dizer, falar um pouquinho das figuras espaciais. Nesse primeiro momento também, a gente não vai se ater tanto àqueles cálculos. A gente vai dar mais um aporte teórico para que a gente futuramente possa trabalhar melhor os cálculos e alguns problemas que podem vir com essas figuras espaciais. Então, o cubo. O cubo é um sólido cujas dimensões têm medidas iguais. As 3 dimensões do cubo são dadas pelas medidas de suas arestas. Mas cadê o cubo? Está aqui. Lembra muito a figura de um dado,
certo? Que todo mundo já deve ter brincado em casa, certo? Em algum jogo, alguma aposta. Então, novamente, lendo a definição novamente, é um sólido cujas dimensões têm medidas iguais. É onde está aqueles azinhos ali, ó. As 3 dimensões do cubo são dadas pelas medidas de suas arestas. Então, cada aresta do cubo mede aquele azinho ali que a gente está falando. E o volume do cubo, como é que a gente vai calcular? O volume de um cubo de aresta com medida A, como a gente já falou, vai ser dado por A vezes A vezes A. Lembra que volume é o produto de 3 dimensões. Então, A vezes A vezes A, comprimento vezes largura vezes altura, eu posso escrever como A elevado ao cubo, certo? Então, eu posso sintetizar e colocar volume igual a A elevado ao cubo, onde A é a medida da aresta. Então, o volume de um cubo é igual à medida de sua aresta elevada ao cubo. Além do cubo hoje, a gente vai falar também do bloco retangular, que vocês vão deduzir que o bloco retangular, na verdade o cubo, é um caso particular do bloco retangular. Aí está o bloco retangular, que também pode ser chamado de paralelepípedo. Difícil de pronunciar, né? Mas esse aí é um bloco retangular que lembra muito um tijolo, uma caixa, certo? Então, a imagem a seguir é de um bloco retangular, também chamado de paralelepípedo. Nesse sólido, suas bases e faces laterais são retângulos. Lembrando que a gente já falou de retângulos em aulas anteriores. Então, parecido com o cubo, só que as dimensões não são necessariamente iguais. No cubo, todas as dimensões, comprimento, largura e altura têm que ser iguais. No paralelepípedo, não necessariamente, certo? Então, você já pode concluir que o cubo é um caso particular do paralelepípedo. E como é que se calcula o volume? Da mesma forma que a gente viu para o cubo, certo? O volume V de um bloco retangular de dimensões com medidas A, B e C é dado por... Lembre que volume é o produto de 3 dimensões. Então, o volume vai ser dado por comprimento vezes largura vezes altura, que eu representei por essas medidas aí, A, B e C. Ou seja, o volume vai ser dado pelo produto de A vezes B vezes C. Então, como a gente acabou de falar, ressaltando para vocês, assim como no cubo, o volume de um bloco retangular é igual ao produto de suas 3 dimensões. Então, vamos agora, para fixar um pouquinho, resolver uma questão. O volume de uma piscina com a forma de um bloco retangular, lembra aí uma piscina maravilhosa, que saudade, né, dessa aglomeração e tal, mas ainda não pode. O volume de uma piscina com a forma de um bloco retangular é 120 metros cúbicos, foi dado para você. O comprimento da piscina é 8 metros e a largura é 5 metros. Calcular a profundidade dessa piscina. Então eu fiz uma piscina aqui para vocês de modo bem informal, maravilhosa, certo? Para a gente poder imaginar na nossa mente o que seria o comprimento, o que seria a largura. O comprimento aí, sendo 8 metros, é o maior lado, vamos dizer assim, a maior aresta. A largura é os 5 metros, seria a menor. E a profundidade eu não consigo ver daqui. Eu não consigo ter essa percepção, certo? E eu vou calcular, porque eu sei que o volume é 120 metros cúbicos. Então, lembrando, o volume é dado pelo produto das 3 dimensões do bloco retangular, ou paralelepípedo. Então, eu tenho o volume, que é 120, eu tenho o comprimento, que é 8, a largura, que é 5, e a profundidade, que eu posso chamar de altura, eu chamei de C. Lembrando que essa ordem aí, essa colocação, ela não é rígida, não é fixa. Você pode, de repente, trocar uma pela outra. Você está na multiplicação dentro dos números reais e você pode alternar, você pode trocar, permutar, que no caso a multiplicação ela não se altera. Então, voltando para a tela. E observa que todos estão em metros cúbicos.
certo? Ou todos estão na mesma unidade padrão, metro cúbico. Se tivesse metro cúbico e centímetro, aí eu teria que transformar, certo? Uma na outra, que não é o caso nesse momento. Então, 8 vezes 5 dá 40. E aí, como você já vem de séries anteriores, é uma equação simples, onde você pode simplesmente dividir 120 por 40 e você tem um resultado 3. Como a gente está falando de profundidade, é metros, certo? Não é metros cúbicos. Metros cúbicos é volume. Não vamos confundir isso daí. Então, a conclusão que a gente chega é que a profundidade dessa piscina é 3 metros, certo? Então, vamos a uma segunda questão para a gente fixar um pouquinho mais. A segunda questão, ela vai puxar dados da primeira. Acompanha comigo na tela. Considerando os dados da questão anterior, determine a capacidade da piscina em litros. Então, já foi dado, certo? O volume, no caso, metros cúbicos, mas a capacidade em litros. Quantos litros será que essa piscina consegue suportar, vamos dizer assim, para não transbordar? Novamente, a minha piscina, feita de modo manual para vocês, bem bonitinha. Então, a gente tem, sendo o volume da piscina igual a 120 metros cúbicos, nós temos, lembrando a nossa relação, 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Então, 120 metros cúbicos vai ser 120 vezes 1000 litros. Você pode resolver também por regra de 3. Então, 120 metros cúbicos serão 120 mil litros, certo? Então, a conclusão que a gente chega é que a capacidade dessa piscina é de 120 mil litros. Então, nesse primeiro momento, você verificou que a gente falou mais sobre o básico de uma unidade em relação a outra, o metro cúbico, os seus múltiplos e submúltiplos, e como relacionar o metro cúbico e às vezes o decímetro cúbico com litro, que é uma medida de capacidade, mas se equivalem, certo? E às vezes a gente acaba confundindo isso no dia a dia. A gente, como eu falei agora há pouco, a gente vai comprar 1 litro de farinha em vez de comprar pela massa, certo? Em vez de falar, olha, 1 quilo, meio quilo, a gente fala 1 litro. Quando a gente vai falar 1 litro de açaí, meio litro de açaí, a gente está falando da capacidade, que aquele líquido vai ocupar, o volume, na verdade, que aquele líquido vai ocupar em algum recipiente, certo? Então, nossas considerações finais desse momento é que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, certo? Mas também a gente pode colocar como 1 metro cúbico igual a 1000 litros. O cubo é um sólido cujas dimensões têm medidas iguais. Se você não está lembrando da figura do cubo, depois você pode rever, esse vídeo vai estar na internet, certo? Reveja quantas vezes for necessário para que você possa entender na íntegra, certo? Então, as 3 dimensões do cubo são dadas pelas medidas de suas arestas. O volume de um cubo cuja aresta mede A é dado por volume igual a A vezes A vezes A, que a gente pode escrever simplesmente como A elevado ao cubo. Em um bloco retangular, que a gente também pode chamar de paralelepípedo, suas bases e faces laterais são retângulos. O volume de um bloco retangular ou paralelepípedo, cujas dimensões medem A, B e C, é dado por volume igual a A vezes B vezes C, certo? Então, todo esse material que a gente trabalhou agora, você pode encontrar nessas referências aqui, certo? Que algumas escolas estão adotando, certo? Inclusive as figuras, que eu fiz algumas alterações, mas não vou deixar de citar a fonte para que vocês possam se aprofundar. Se a sua escola trabalha com um livro diferente, você pode pesquisar esses mesmos assuntos lá, certo? Porque eles podem fazer uma abordagem um pouco diferente, mas não vai fugir
dos objetivos do conteúdo programático, para você do 8º ano e para você do 9º ano também, para ir refazendo essa revisão, certo? Então, desde já eu agradeço, a gente vai dar continuidade a esses tópicos, então vejo vocês na próxima aula. Até!